Vamos agora para o Centro Familiar de Adoração, onde ouviremos uma pregação do pastor Doni Sueli. O Senhor colocou no meu coração, algumas semanas atrás, orando pelo culto desta noite, a passagem específica que quero ler no livro de Salmos, Salmos 46. O grande livro de Salmos, capítulo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Pausa. Há um rio. Há um rio. Eu tenho que repetir. Há um rio. Não o que pode haver, que vai haver, mas existe um rio agora, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. E eu quero ministrar por alguns minutos nesta noite sobre o tópico o Rio de Deus. O Rio de Deus. E no momento que o Gabriel começou a ler a passagem dele ontem à noite, eu sabia que ele tinha o que o Espírito Santo queria, pregando sobre o Espírito Santo. Alguém disse: você vai repetir? Escuta, o Senhor está no comando dos cultos, e o Senhor sabe quem vai estar no culto e sabe quem vai estar assistindo. E alguns que não estavam assistindo ontem à noite assistirão hoje, e quem não foi cheio ontem à noite vai ser cheio hoje, amém? Então, enquanto ministramos sobre o Espírito Santo, quero que você, que está sedento por este rio que flui em sua vida, quero que você decida nesta noite que hoje é a sua noite de receber o que Deus tem para mim. Pai, estamos aqui em nome do Teu Filho Jesus. Te agradecemos pela presença do Senhor que sentimos desde o primeiro culto até agora. Te agradecemos por esses jovens que vieram de partes diferentes dos Estados Unidos. Te agradecemos pelos que estão aqui na rede Sun Life de televisão, onde quer que eles estejam neste mundo ouvindo agora. Dependemos da unção do Espírito Santo, e eu peço por esse rio que flua nesta noite, que o rio de Deus flua em todo o coração e vida, que o rio de Deus flua nessas câmeras, que o rio de Deus flua através do satélite, que o rio de Deus flua nas casas, nos apartamentos e quartos de hotel, aonde for que eles estejam assistindo a rede Sun Live de televisão. Senhor, batize no Espírito Santo aqueles que estão famintos e sedentos, e te damos louvor e toda a glória, e todos dizem amém e amém. Salmos é um dos maiores livros da Bíblia, é o primeiro livro de músicas da terra. Todo o Salmo, os 150 são canções. Isso nos mostra a importância da música em relação à adoração ao nosso Senhor. E é por isso que chateia o Espírito Santo quando você traz a música do mundo e você acha que porque adicionou o nome de Jesus ali, que está tudo bem. Não está. Traz espíritos estranhos. O livro de Salmos é um livro de adoração, e o Espírito Santo não é um espírito estranho, ele é o Espírito Santo, ele é Deus. Também é um dos maiores livros de profecia que temos na palavra de Deus. Na verdade, o texto que li para você, ele fala de um evento naquela época, que vou falar depois,
que é profético também, e vamos falar disso depois também, é bem possível que Isaías escreveu as palavras que li para você nesta noite. É bem possível que ele escreveu em relacionamento com o fato de que os assírios, guiados por Sequenaribe, com o seu exército veio contra Jerusalém para tentar destruir o povo de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que sem um israelita levantando uma espada, um escudo ou uma lança, o Senhor mandou um anjo e em uma noite matou 185.000 assírios. É melhor você entender isso aí, hein? Isso nos diz que se um anjo pode cuidar de 185 demônios, então Deus cuida das suas coisas. Você não tem problema maior para Deus. Você não tem circunstância na sua vida que seja maior que o Espírito Santo. Nada que o inimigo possa trazer contra você que é maior que Jesus Cristo. Ele pode cuidar da sua doença, da sua pobreza, da sua rebelião, de todo problema que o inimigo tentar trazer contra você. O pecado da igreja é que limitamos a Deus. Esse é o meu problema e o seu problema, limitamos a Deus, aquele que colocou as estrelas no céu e nós o limitamos, aquele que falou e o mundo existiu e limitamos a ele, aquele que disse haja luz e houve luz e o telefone liga e ficamos desesperados porque alguém está com um problema. Se ele pode colocar as estrelas no céu e dar nome a todas elas, ele pode cuidar da sua situação. Aleluia! E tem uma notícia para você. Eu não vejo crianças ou adolescentes sentados aqui. Eu vejo soldados no exército de Deus. Você tem que entender isso. Eu vejo soldados no exército de Deus. Olha, o Senhor não se importa se você é velho ou se você é jovem. Ele está buscando alguém que pode usar. Então, Isaías, falando de Sequenaribe, e é profético também, Sequenaribe e seu exército assírio, que viria destruir o povo de Deus, profeticamente falando também do anticristo, que viria tentar destruir Israel, na batalha do Armagedon. Deixa eu parar aqui rapidinho. Estou cansado de pregadores pregando e ensinando que não há arrebatamento. Estou cansado de pregadores falando que o arrebatamento é um mito. Tenho uma notícia para você: muito em breve a trombeta de Deus vai tocar. Vamos embora. Estamos indo embora. Estamos indo embora. Nós não vamos passar pela grande tribulação. Vamos sair daqui. Mas vamos voltar. Eu disse que vamos voltar. Vamos voltar. Vestido de branco, andando de cavalo branco, como parte do exército de Deus. Alguém glorifique a Deus aí. E o melhor de tudo é que somos parte deste exército que estará vindo do céu. E não vamos fazer nada. Deus vai fazer tudo. Só vamos ter o privilégio de andar no cavalo branco. E olha, e ficar com uma aparência bonita e legal. Aleluia. Eu não sei de você, mas isso me empolga. Oh, aleluia! Ainda que eu não goste de cavalos. Eu não gosto de cavalo, não. Eu não gosto de vaca. Eu não gosto de mula. Eu sou da cidade. Eu gosto de asfalto. Eu estava pregando na Pensilvânia há alguns anos atrás e era no meio do nada.
foram me buscar e falaram assim: você está ficando em um lugar especial. Pensei, não, um hotel legal, porque olha, quando você viaja, como eu viajo 150 mil milhas por ano. Um hotel é umas casas para mim, né? Então eu não gosto de ficar num hotel ruim. Estou sendo sincero. Eu quero um hotel com ar-condicionado e o tapete limpo, e com paredes grossas para não ouvir o que está do outro meu lado, né? E também não quero ficar na sua casa. Já fiz muito isso e já cansei. E falaram, temos um lugar especial. Eu falei, que legal. Me levaram para o meio do nada, para uma fazenda. Uma casa na fazenda. E disseram, essa casa pertence a uma família da igreja e se mudaram. Estão vendendo, mas não vendeu, então você tem a casa toda. Olha, quando eu falo que era no meio do nada, era no meio do nada. E quando você está no meio do nada, barulhos esquisitos acontecem à noite. E me colocaram em um quarto lá. Tinha uma outra fazenda do outro lado da rua, cheia de vaca. E moíram a noite inteira. E eu odeio confessar isso, mas chegou uma hora que eu endoidei. Era temporário, uma insanidade temporária. Eu perdi a cabeça por um momento. E era 3:30, domingo de manhã, e eu estava acordado, e a vaca gemendo ali do outro lado da rua. E eu saí da minha cama, saí do lado de fora, no meio da noite, de pé no meio da rua, com pedra, jogando pedra na vaca, falando, cala a boca, eu tenho que dormir, cala a boca. Me leva para o shopping, mas para a roça não. A culpa é da minha mãe. Eu tinha que escrever um livro das coisas que aconteceram quando a gente viajava. A maioria de vocês nem acreditar. Mas como eu falei, né? Isso é profético em relação à destruição do anticristo. Não é bom saber nessa noite que estamos do lado vitorioso? Quero pegar o versículo 1 e eu quero usar uma palavra cara na teologia que é chamada de exegese, que é explicar. Mas vamos começar com a última palavra desse versículo, a palavra diversidade. A palavra diversidade no hebraico quer dizer estresse, quer dizer uma situação de desconforto extremo, quer dizer um estado de aflição ou um estado de angústia. Algo deu errado, algo veio te atacar e você se encontra extremamente desconfortável, você se encontra afligido, você se encontra estressado. Eu queria te prometer que, como filho de Deus, que você vai ter uma vida perfeita, mas não posso prometer isso. Estamos em apuros. Nossa nação está em apuros. Jovens, fizemos algo terrível. Nossa geração te falhou e nós decepcionamos vocês. Decepcionamos politicamente, decepcionamos economicamente e, mais importante, decepcionamos você espiritualmente. Você está entendendo? Eu não posso te prometer que todo dia vai ser bom.
vai haver problema, vão haver tempos que parece que o seu mundo está caindo aos pedaços. Alguns de vocês aqui hoje, vocês já sabem do que estou falando. Você veio de um lar quebrado, você tem alguém na sua família que é alcoólatra ou viciado em drogas. Quantas vezes eu já li e-mails de adolescentes me falando que tiveram que ajudar uma mãe ou um pai a levantar porque estavam bêbados ou drogados. Sem ajudá-los, a vida deles é um desperdício por causa de pais que não querem ser responsáveis e estão se matando, presos nas drogas e na cachaça. Alguns de vocês viveram nesse tipo de ambiente. Alguns de vocês têm amigos que tentaram se matar. Cometer suicídio é um dos maiores problemas entre os adolescentes hoje. Se cortando, tentando encontrar um significado para a vida. Estou tentando falar que queria te prometer que todos os dias serão felizes, mas haverão dias tristes. Haverão vezes quando o inimigo virá para matar, roubar e destruir. Vão haver vezes quando você sente que o carpete foi puxado debaixo de você e você vai ter problemas. Mas graças a Deus que o versículo diz que Deus é nosso refúgio. Oh, alguém tem que glorificar. Vamos ter problemas. Vamos ter problemas sim. Mas a palavra de Deus, que não volta vazia, diz que Deus é nosso refúgio. Aleluia! A palavra refúgio quer dizer lugar de segurança, quer dizer lugar de proteção, quer dizer lugar de segurança, quer dizer que não importa o quanto o diabo venha soprar na sua vida, ele não pode acabar com a casa de Deus. Aleluia! Há uma cerca de proteção à sua volta. Vai haver problemas, mas Deus é nosso refúgio. Aleluia! Para pensar nisso. Não estou falando de uma igreja. Eu não sou o seu refúgio. Eu não posso ser o seu refúgio. Mas aquele que tem o mundo em suas mãos, Ele é o seu refúgio. Aleluia! E aí ele falou que Ele é consolo presente. Servimos um Deus do agora. O auxílio dele é para agora. Ele salva agora, Ele cura agora, Ele liberta agora, Ele batiza, Ele prospera agora. Ele é um Deus de agora, aleluia. Socorro presente, auxílio presente. Diz que nunca vou te largar nem te abandonar. Quer dizer que não importa aonde você se encontra, Deus vai caminhar com você. Olha, você precisa entender, Deus está olhando para você, Cristo está diante de você, o Espírito Santo está em você, e a bondade e a misericórdia está te seguindo. Estamos cercados por grande nível de testemunhas. Alguém tem que louvar. Você é filho de Deus, você é filho de Deus. Escuta, o Senhor investiu demais em você para deixar seu barco afundar. O problema virá, mas tempos ruins virão, perguntas virão, que sua mãe e seu pai não podem responder. Serão perguntas na sua mente, no seu coração, no seu espírito, mas temos essa promessa que no meio desse problema, que Deus é nosso refúgio. Socorro, auxílio presente, Ele é auxílio presente. Eu amo como o Espírito Santo escreve, não é só uma ajuda, mas auxílio presente, sempre presente. Quando você está contra a parede, Ele é sempre presente. Quando alguém está
saindo, largando você, Ele continua presente. Deixa eu te dar um exemplo. Ontem à noite, depois do culto, antes de ir para casa, fui para o meu escritório. Fui para a minha biblioteca e eu tenho várias bibliotecas. Tem uma no meu escritório aqui, no ministério. Tem uma biblioteca aqui atrás. Tem uma biblioteca em casa. Eu amo ler. Eu deixo Barnes & Noble ocupado. Fora que encontrei uma volta de dar a Elsa neles. Depois vou te falar o segredo, porque Barnes & Noble não vão descobrir. Eu vou no Barnes & Noble e encontro livros que eu quero ler, que tem 250 páginas, mas eu não quero comprá-los. Aí eu me assento, começo a ler, e quando estou pronto para ir embora, pego um pedaço de papel, escrevo a página onde parei, coloco o livro de volta, e quando eu volto, vou pegar e abro de novo. Mas eu sempre acabo pagando o quê? Um cafezinho, né? Então não fiquem chateados, não. Mas senti, eu estou falando sério. Eu entrei no meu carro, o Espírito do Senhor colocou no meu coração ir buscar um livrinho. É um livrinho bem fininho, que você se assenta e lê em uns 30 minutos ou menos. E é chamado Antes de Matar Qualquer Judeu. É a história de um dos maiores missionários pentecostais que já viveu. O nome dele era H.B. Garlock. Dia 23 de outubro de 1920, ele saiu com sua esposa, saiu de Liverpool, na Inglaterra, para ir para a Libéria, na África, para levar a mensagem de Cristo e do Pentecoste. Quando chegaram lá, a Libéria era chamada de cemitério do homem branco, porque 70% dos missionários que iam para a Libéria morriam no primeiro ano servindo lá, com doenças, né, com febre, várias outras doenças que eram rampantes naquele país. Na verdade, um grupo missionário apoiado pela Igreja Metodista enviou 17 missionários uma vez, e no fim do primeiro mês só 2 estavam vivos. Não vieram para a capital de Monróvia. Eu já estive em Monróvia, fizemos uma cruzada lá. Milhares e milhares, em 1980, naquele estádio de futebol gigantesco construído pelos chineses. E ficou cheio, culto após culto, naquela capital de Monróvia. Milhares de africanos, alguns começaram 2 ou 3 dias antes da cruzada a andar do mato para vir para a capital, para ir à cruzada. Foi no interior do país que Deus tinha chamado o irmão e a irmã Garlock. Na verdade, a tribo que Deus os chamou para lá eram chamados de Pohn, P-O-H-N, e eram canibais. Comiam carne humana, adoravam espíritos demoníacos. Quando a pessoa morria, eles não enterravam, eles pegavam eles e lançavam o corpo no meio do mato e deixavam apodrecer enquanto os pássaros vinham comer a carne deles, num pecado terrível. O irmão Garlock começou a pregar o evangelho, tinham medo dele, e ele medo deles. Eu ia ter medo de canibal também, você.
Mas Deus começou a se mover. A primeira coisa que aconteceu, ele começou a pregar, deixando de pregar um pouco aqui, um pouco ali. Mas um dia, parecia que ele estava frustrado. Deus, eu não estou chegando em lugar nenhum, eu não estou fazendo nenhum progresso. De repente, chegou uma pessoa correndo para o matinho onde estavam, bateu na cabana. Um daqueles homens da tribo disse que um dos filhos do chefe tinha morrido. E o Espírito Santo falou: chegou sua hora. E o irmão Garlock foi para aquele chefe e falou: se o meu Deus ressuscitar essa menina, sua filha, dentre os mortos, você vai me deixar construir uma igreja? E ele falou: não existe Deus maior que a morte. O irmão Garlock foi lá para aquele monte de lixo e falou que os mosquitos já estavam à volta da menina. Mas de repente a unção do Espírito Santo veio sobre ele, e ele disse: em nome de Jesus, levanta. E ele disse que de repente o corpo começou a se mover, e a menina que estava morta começou a tremer. E ele disse outra vez: eu ordeno que a morte suma desse corpo em nome de Jesus. Eu comando que a morte suma desse corpo em nome de Jesus. E de repente ela se levantou. Viva, aleluia! E aí, pouco depois, alguns meses depois, um de seus amigos mais confiáveis na África, que tinha aceitado Jesus com ele, um dos convertidos lá, ele ajudou ele a carregar coisas para outras estações missionárias, e estavam espalhados ali na Libéria, e ouviram dizer que ele tinha sido capturado pelas tribos canibais mais doidas da Libéria. Chegou alguém correndo e falou: se você não for buscá-lo, vão matá-lo e comê-lo. O irmão Garlock juntou um grupo, viajou uns 3 dias para chegar lá, e chegaram àquela vila de caçadores, canibais. E o irmão Garlock tinha a intenção de entrar ali e resgatar o homem, antes de verem o que estava acontecendo. Ele esperou até escurecer a noite, E foi de mansinho, porque eles colocavam mato, para manter os animais fora da vila. E aí eles subiram no mato, naquela cerquinha, e entrou aonde tinham amarrado esse homem, tinha batido nele quase até na morte. Estavam planejando matá-lo e cozinhá-lo e comê-lo no dia seguinte. Ele entrou naquela tribo e pegou a faca, cortou a corda, tentando sair, e de repente foi pego. Pegaram ele, levaram para lá, e de repente toda a vila ficou cheia de pessoas correndo de um lado para outro. Começaram a acender os fogos e foram buscar o bruxo. O irmão Garlock disse no livro que o cabelo dele era longo, trançado, e estava cheio de cocô de vaca. A face dele estava marcada, cheia de cicatrizes, e à volta do seu pescoço ele estava com um colar de garras de leopardo, e carregava na sua mão algo que chamam de pau-juju. E levaram o irmão Garlock, levaram ele para o centro do acampamento. E o irmão Garlock disse: eu entendia um pouco da língua deles,
eu não conseguia falar, mas conseguia entender um pouco. E estavam discutindo o que fariam e o que deveriam fazer. E ele disse que de repente aquele bruxo começou a balançar aquele pedaço de pau em direção dele, na cara do homem de Deus. E finalmente ele começou a falar com os outros. O irmão Garlock disse que reconheceu o que devemos fazer com esse homem branco. E ele ouviu eles falando: vamos matá-lo e comê-lo também. E o irmão Garlock falou: eu não vou mentir, fiquei com medo, fiquei morrendo de medo. E disse: Deus, me mostre o que fazer, o Senhor tem que me ajudar. Estou falando de um socorro, um auxílio sempre presente na adversidade. Estou falando de um auxílio sempre presente na adversidade. Eu disse que estou falando de um auxílio sempre presente na adversidade. E ele disse que de repente sentiu o Espírito de Deus sobre ele. E ele disse que de repente o versículo em Marcos 13:11 começou a aparecer na alma dele, quando o Espírito de Deus disse: não considere isso o que você tem que falar, pois não é você quem fala, mas o Espírito Santo. O Espírito Santo. E ele disse, o irmão Chora disse que abriu a boca e começou a falar a língua deles fluentemente. E disse: comecei a falar para eles: meu Deus é maior que o seu Deus, meu Deus é maior que o seu Deus, meu Deus é maior que o seu Deus, meu Deus é maior que o seu Deus. E de repente ele disse que começaram a chegar para trás. E de repente aquele bruxo saiu correndo e jogou um pedacinho de pau ali no pé dele. E o irmão Garlock pegou aquele negócio. Pegou o negócio. O que Davi fez quando pegou Golias? Pegou aquela espada. Alguém vai entender daqui a pouco. Deus não vai deixar você comer, Ele vai deixar você pegar aquele negócio que o inimigo estava tentando destruir com ele. E ele levantou o pedaço de pau, começou a orar e disse que de repente eles começaram a chegar para trás. Começaram a apontar. E ele disse: o que está acontecendo? E eles falavam: por que você não nos falou que você trouxe gente com você? Ele disse: como assim? Você não está vendo os montes? Estamos cercados. Estamos cercados, vestidos de branco, com espadas de fogo, espada de fogo. Auxílio presente no tempo da adversidade, auxílio sempre presente na adversidade. Aleluia! Nem preciso dizer que largaram ele, né? E ele falou no livro que quando ele saiu da Libéria, voltou para os Estados Unidos para pastorear outras igrejas. Em 1940 voltou para a Libéria e agora ele era o supervisor de todo o departamento de missões naquela parte da África. E ele voltou para aquela vila onde o diabo tentou matá-lo e disse que não tinha mais vila, mas tinha uma igreja pentecostal ali. Alguém nesse lugar precisa glorificar ao nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia! Vou andar rápido, eu não tenho tempo para mandar não. Ele é auxílio sempre presente na adversidade. Eu sei do que eu estou falando. Eu já passei pelo fogo, passei pela fumaça, mas Ele nunca me largou e nem vai te largar. Ele diz: há um rio. Está falando da era do reino que virá. O Gabriel falou disso ontem à noite, você vai ter que ouvir de novo. É uma palavra profética nos dizendo do que virá.
Eu não vou entrar em detalhes, mas quero te dizer, coisas boas estão por vir. Coisas boas estão por vir. Ele disse: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Deus estava levando ele lá no futuro, a era do reino, o reino milenar que ainda não chegou, mas nunca estivemos tão perto quanto nesta noite, porque o arrebatamento da igreja está para acontecer. Ezequiel viu esse rio e ele disse que a água começou a fluir de debaixo do santuário, do lugar de habitação de Deus. Se não começa na casa dos pais, não vem de Deus. Se não começa na casa do pai, não vem de Deus. E ele disse que o rio começou a fluir, e ele se separou. Parte foi para o Mediterrâneo, mas a outra parte, como Gabriel mencionou, vai fluir ao Mar Morto. E a palavra do Senhor diz que tudo que o rio toca vai viver. Tudo que o rio tocar vai viver. Este rio que é feito de sal, nem tem vida ali, não tem nada verde ao seu redor, não tem nada, é somente a morte naquele lugar, a maior concentração de sal no mundo. E de repente, instantaneamente, no momento que o rio de Deus tocar aquilo que estava morto, ele vai viver, aleluia. E eu vim te dizer o seguinte, jovem: há um rio de vida fluindo de mim, que faz o manco andar e o cego ver, abre as portas da prisão e liberta os cativos. Há um rio de vida fluindo de dentro de mim. E o escritor disse que vem então na minha vida, que vem então me curar. Eu quero te dizer nessa noite que a vida no rio, a vida, água na Bíblia, representa o Espírito Santo. Sempre fala de vida, assim como o homem físico precisa de vida para viver, assim como a semente precisa de água para crescer, assim também o homem espiritual precisa ter esse rio que flui do santuário. Estou feliz nesta noite, posso dizer, sou batizado no Espírito Santo. Estou feliz nessa noite por poder dizer que sou pentecostal. E nessa noite eu não só coloquei o dedinho na água, mas eu entrei por completo, aleluia! Quero terminar a mensagem com o seguinte: isso foi em 1970. Na verdade foi nos anos de 1969, foi o começo do movimento do povo de Jesus. Os hippies na Califórnia começaram a descobrir que LSD não era resposta, e que a maconha não era resposta, que o amor à vontade não era resposta, e começaram a buscar a verdade. Quando você busca a verdade, se você for sincero, você sempre vai encontrar Jesus Cristo. As pessoas começaram a ser salvas e batizadas no Espírito Santo ao mesmo tempo em Pittsburgh, na Universidade de Cane, uma universidade católica. O Espírito Santo veio e vários católicos começaram a ser batizados no Espírito Santo. Eu lembro de fazer uma cruzada no auditório lá em 1970 em Pittsburgh. A primeira vez que tivemos um culto lá, eu lembro de duas coisas. O primeiro culto, antes do culto começar, eu escutei essa voz bem forte falar: Doni. Eu virei
e tinha um homem gigante ali, Manny Sanguinha, jogador de beisebol dos Piratas de Pittsburgh. E ele disse: eu escuto o programa na rádio, entreguei meu coração para Jesus, fui batizado no Espírito Santo, estou aqui no culto. Jogador profissional de beisebol. E a segunda coisa foi que quase todos lá tinham sido católicos, que foram batizados no Espírito Santo. Então o Espírito começou a se mover em lugares diferentes, igrejas diferentes, e tinha uma igreja luterana no norte da Califórnia. E olha, eu não sei se você já foi para uma igreja luterana, mas não são as pessoas mais empolgadas desse mundo. Eu não acho que cantariam Eu Vi a Luz. Se cantassem seria Eu Vi a Luz. E foi o começo do movimento de crescimento de célula. E eles tinham grupos de células. E tinham esse casal jovem lá, que tinham colocado para cuidar de um grupo. E amavam o Senhor, criados na igreja luterana, mas tinha algo faltando dentro deles. Era o rio. Foram para aquele pastor luterano e falaram: precisa haver mais em servir a Deus do que já temos. E ele falou: não, já temos tudo, você tem tudo. Não, tem que ter mais. Começaram a falar com amigos e alguém falou para eles: leia o livro de Atos. E começaram a ler o livro de Atos. E tiveram outra reunião com o pastor e falaram: olha, estamos lendo o livro de Atos. E esses eventos aqui? Isso não é para os dias de hoje. Quando o apóstolo João morreu, tudo isso cessou. E disseram: é mesmo? Por que Deus ia parar? Por que Deus ia parar? Nós não precisamos de ajuda hoje, não? E o pastor não pôde responder. Ele disse: olha, fique longe disso, fica longe disso. Mas ele descobriu que não ficaram. E ligou para eles e falou: quero que vocês venham para mais um culto. E ia removê-los de lá, para que não fossem mais de líderes de célula. Chegaram ali e ele falou: quero te falar agora que não tem nada desse negócio de Espírito Santo, não existe negócio de orar em línguas, esquece esse negócio. Eles olharam para ele e falaram: pastor, ainda bem que você ligou, porque viemos não só para te ouvir falar, mas viemos para te dizer que outro dia mesmo, ajoelhados, Deus nos batizou no Espírito Santo e começamos a orar em outras línguas na medida que o Espírito ia capacitando. E ele disse: estamos aqui para te dizer que Deus não terminou de tratar com o seu povo e continua derramando o Espírito Santo. O pastor luterano falou: vocês têm que sair da igreja. Mas ele não conseguiu esquecer. Ele sempre falava: eles têm algo que eu não tenho. Tem algo neles que eu não tenho. E aquele pastor luterano se ajoelhou e disse: Deus, eu não sei se isso é verdade ou não, mas eles têm algo, eu senti quando vieram aqui, que se é do Senhor eu quero. E ele disse que na próxima hora ele estava falando em línguas, e um avivamento aconteceu entre as igrejas luteranas em todo o norte da Califórnia, e Washington e Oregon. Eu quero dizer que há um rio, o rio de Deus. E é isso que eu vim te dizer: cantores e músicos, venham. É hora de você entrar no rio
E é hora do rio entrar em você. É hora de você, batista, metodista, presbiteriano, episcopal, católico ou o que for, é hora de você entrar no rio e o rio entrar em você. E carismático, pentecostal, é hora de você voltar para o rio. Volte para a fonte de poder, volte para a fonte de unção, volte para isso que vem do trono de Deus, o rio de Deus. Há um rio, há um rio, há um rio, e esse rio faz tudo que ele toca viver. Aleluia! Se levante nesta noite. Aleluia, levante suas mãos e comece a adorar. Louvado seja Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Quero que todos aqui, se você sabe que nasceu de novo, mas você ainda não foi batizado no Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas, quero que você preste atenção. Quero que você venha e fique aqui na frente, ó. Saia de onde você está agora e venha ficar de pé aqui na frente do octágono. Não fique em grupos, mas venha ficar um do lado do outro. Os diáconos, me ajudam aqui a alinhar eles. Aleluia, é isso aí, venham alinhar eles aqui um do lado do outro. Agora me dê um crente cheio do Espírito para ficar atrás de cada um. Homem atrás de homem, mulher atrás de mulher, vem. Louvado seja Deus nesse lugar. Pode começar a cantar.